Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1167 do STF. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou ainda naquele grupo cheio de concurseiro ou na sua rede social preferida. Eu agradeço demais e sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias e o destaque ficou da seguinte forma: são inconstitucionais, pois violam os princípios da razoabilidade, da legítima confiança, da segurança jurídica, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, as portarias do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pelas quais foram anulados os atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da aeronáutica afastados da atividade pela Portaria 1104 de 64 do Ministério da Justiça. Então eu perdi aqui foi as contas do tanto de princípios que foram violados por essa portaria, conforme aqui o julgado. Mas vamos entender essa historinha. Ela começa lá em 1964 com um golpe militar, e nessa oportunidade foi editada a Portaria 1104 de 64 pelo ministro da Justiça, e essa portaria afastava vários cabos da aeronáutica da atividade. Então, dá para se imaginar, né, que existia ali, via de regra, uma razão política por trás desse afastamento desses cabos da aeronáutica. Beleza. Eles então foram afastados. E quando é que isso foi reparado? Lá em 2002, gente. Entre 2002 e 2006, o Ministério da Justiça reconheceu que esses afastamentos ocorreram por motivos políticos, então concedeu a anistia a esses ex-militares. E também trouxe uma reparação, inclusive com pensões, a esses ex-militares que sofreram, esse injusto afastamento. Beleza, esse aqui é o primeiro momento, de 2002 a 2006. E aí, gente, é muito interessante entender o contexto político, O que nós tivemos em 2002? A eleição do presidente Lula, primeira eleição do presidente Lula. Beleza. 2019, o que nós temos? Governo Bolsonaro. Então, o governo que se recusa, inclusive, a chamar esse movimento de 64 de golpe. Então, dentro desse alinhamento político, decidiu-se então revisar essas anistias que foram concedidas entre 2002 e 2006. E aí chegou ao STF esse tema, e o que o STF decidiu? Editou uma tese de repercussão geral, é o tema 839, dizendo que no exercício do poder de autotutela, a administração pública ela pode rever esses atos de concessão de anistia a esses cabos da aeronáutica quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando a esse anistiado em procedimento administrativo o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Ou seja, nós temos aqui um julgado em 2019, do STF, uma tese fixada, que ela, em alinhamento com aquilo que diz na súmula 674 da STF, que diz que a anistia prevista no artigo 8º da ADCT não alcança militares expulsos com base na legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de ato praticado por motivação política. Então, em alinhamento à súmula 674, ela diz, olha, a administração pode, em nome do seu poder de autotutela, rever a concessão de anistia a cabo da aeronáutica com base nessa portaria 1104 de 64. Mas aí tem que se demonstrar que não houve uma motivação exclusivamente política e tem que ter um processo administrativo, um devido processo legal, assegurando que esse anistiado se defenda. E também ele não pode devolver os valores que ele eventualmente já recebeu. Isso aqui saiu no informativo 956, lá no ano de 2019, tá? Informativo do STF.
STJ foi no mesmo rumo, inclusive decisão no informativo 744, já lá em 2022. Só que aí, o que o governo entendeu com essa decisão de 2019? Ele entendeu aquilo que não estava escrito. E ele, lá em 2020, achou que a porteira estava aberta e simplesmente editou várias portarias, ao todo 313 portarias, anulando anistias que haviam sido concedidas a esses ex-cabos da aeronáutica lá entre 2002 e 2006. Na prática, gente, isso aqui é uma discussão sobre quem vai contar a história, né? O governo que está mais à esquerda tenta contar a história ao seu modo, então edita essas portarias com anistia, e o governo de 2020, que está no espectro político completamente oposto, quer contar a história ao seu modo e aí anula em massa essas anistias. E aí é claro que isso chegou também ao STF. E o que o STF disse? Disse que essa anulação em massa das anistias que ocorreu lá em 2020 pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que era comandado pela ministra Damares Alves, essas anulações foram ilegais. Por quê? Porque não respeitaram o devido processo legal, porque não houve individualização de situações, porque o que o STF tinha dito e o STJ também? Que era possível a anulação, mas para isso tinha que ter devido processo legal, tinha que se demonstrar que não houve uma fundamentação política ou exclusivamente política para esse afastamento desse cabo, assegurado contraditório e ampla defesa, e lá em 2020 não se teve nada disso, se editou 313 portarias simplesmente anulando anistias. E aí, gente, só para a gente recapitular aqui, quais foram os princípios que o STF disse que foram violados? Da razoabilidade, da confiança legítima, da segurança jurídica, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana. Por que da dignidade da pessoa humana? Especialmente, gente, porque isso ocorreu durante a pandemia, tá? Durante a pandemia Covid-19, de forma que essas famílias acabaram ficando desamparadas em um momento crítico, né? Então, dignidade da pessoa humana com certeza foi violada mesmo. Além disso, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, beleza? Então, gente, como é que ficou o destaque? Não vou ler os princípios que foram violados, porque acabei de falar, vou ler somente o restante. São inconstitucionais as portarias do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pelas quais foram anulados os atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da aeronáutica afastados da atividade pela Portaria 1104 de 64 do Ministro da Justiça. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, julgado importantíssimo, gente, importantíssimo de verdade, destaque da seguinte forma: uma vez presente, o estado de mora inconstitucional, devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, no tocante à violência doméstica ou intrafamiliar contra homens LGBTI+, em relacionamentos homoafetivos ou que envolvam travestis e mulheres transexuais, deve ser reconhecida a aplicação analógica dos dispositivos da Lei Maria da Penha para abarcar a população LGBTQIA+. Julgado, então, importantíssimo, em síntese, se decidiu que se aplica a Lei Maria da Penha na violência doméstica ou intrafamiliar também contra homens homossexuais, homens LGBTI+, tanto em relações homoafetivas quanto se envolver travestis ou mulheres transexuais. Qual foi a fundamentação aqui? De que o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, traz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, há um compromisso na Constituição Federal de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações
dentro da família, né, da relação intrafamiliar. E aí se entendeu que o Brasil vive uma catástrofe concernente à violência de gênero e especialmente aqui a violência homofóbica ou transfóbica. E de fato vive, não é? Então temos um estado em que a orientação sexual e a identidade de gênero acabam sendo uma causa determinante para a violência, inclusive a violência dentro do seio familiar, mas que o Estado brasileiro ele acaba estando inerte, não é? Ele não legisla na proteção desses grupos LGBTQIA+. Internacionalmente se fundamentou aqui, em especial nos princípios de Yogyakarta, tá? Então, caiu uma pergunta na sua prova sobre o assunto, foi pergunta aberta, né? Questão subjetiva, lembra de escrever princípios de Yogyakarta, porque com certeza vai estar lá no espelho da questão, beleza? Por quê? Porque essa proteção da orientação sexual e da identidade de gênero estão incluídas nos motivos de não discriminação consagrados lá nos princípios de Yogyakarta. Então, nós até já tínhamos julgado do STJ trazendo a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de transexual, de travesti, mas aqui o STF foi além, não é? Aqui nesse mandado de injunção, ele trouxe inclusive a aplicação nas relações homoafetivas. Então, o homem gay, não é basicamente, não somente o travesti ou transexual, mas também o homem gay propriamente, ele estaria aqui acobertado pela norma protetiva da Lei Maria da Penha. Julgado importantíssimo, gente. Importantíssimo de verdade, de verdade. Então, atualiza aí a Lei Maria da Penha, coloca lá essa decisão, porque ela é de verdade muito, muito importante. E me conta o que você pensa. O STF acerta ao trazer essa decisão ou você é um crítico dessa decisão do STF? Me conta aí. Então, como é que ficou o destaque? Uma vez presente, o estado de mora inconstitucional, devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, no tocante ao combate à violência doméstica ou intrafamiliar contra homens LGBTI+, em relacionamentos homoafetivos ou que envolvam travestis e mulheres transexuais, deve ser reconhecida a aplicação analógica dos dispositivos da Lei Maria da Penha para abarcar a população LGBTQIA+. O próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, pois viola a competência da União para legislar sobre direito penal e sobre normas gerais de licitação e contratação, lei estadual que estabelece sanções a ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades rurais e urbanas no âmbito do seu território. Temos aqui, gente, a Lei 12.430 de 2024 do Estado de Mato Grosso. Basicamente, ela fixa aos ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas no âmbito do seu território as seguintes vedações. Então, a pessoa invadiu um terreno, um imóvel, de forma comprovadamente ilegal. Ela não vai poder receber auxílio e benefício de programa social do Estado, nem tomar posse em cargo público de confiança e nem contratar com o poder público estadual. Aí eu pergunto, essa lei é constitucional? Gente, não é. Essa lei é inconstitucional. Quais são os fundamentos? Ela viola a competência da União para legislar sobre direito penal e também sobre normas gerais de licitação e contratação. Mas por que direito penal? Porque o Código Penal já traz as sanções da violação de domicílio e do esbulho possessório. Então não caberia ao Estado legislar sobre esse tema. E por que normas gerais de licitação e contratação? Que nós temos aqui, né, uma vedação, inclusive, de contratar com o poder público estadual. Uma vedação que não está prevista na Lei 14.133. Então nós temos uma violação aqui bem clara, não é? Já que caberia à União legislar sobre esse tema, e a União não legislou nesse sentido. Então, todas essas vedações aqui previstas,
elas não são cabíveis, porque caberia à União legislar sobre esse tema, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional lei estadual que estabelece sanções a ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas no âmbito do seu território. Fundamento: violação da competência da União para legislar sobre direito penal e para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Gente, antes de seguir para o próximo julgado, eu vou fazer aquele convite super especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, que eu te aguardo. Aproveita também para conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um grande diferencial em prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e trânsito, lei estadual que exige a comunicação de perda total ao Detran local e a destruição do carro objeto do sinistro. Qual é a lei impugnada aqui? Lei número 2026 de 2009, lá do estado de Rondônia. Basicamente, ela estabelece as obrigações para as seguradoras no caso de veículos que sofrem perda total em sinistros dentro do estado. E aí, quais são as principais determinações? Que essas seguradoras têm que comunicar ao Detran da ocorrência desse sinistro de perda total, que essa comunicação tem que ser no prazo máximo de 48 horas depois da emissão do laudo da seguradora. Além disso, tem que imediatamente dar baixa na documentação do veículo, o chassi não pode ser reutilizado, as carcaças do veículo também não podem ser reaproveitadas, e aí elas têm que ser destruídas, procedimento que tem que ocorrer 5 dias após a comunicação do sinistro. E essa destruição tem que ser através de uso de prensa, igual naqueles filmes que a gente vê na sessão da tarde, tá? Prensa as peças para garantir que não vai reutilizar. E traz ainda sanções pelo descumprimento na não inutilização dessas carcaças e desses chassis. E aí, gente, essa lei é constitucional? Não é, gente. Essa lei é inconstitucional. Viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e trânsito. Tudo está lá no artigo 22 da Constituição Federal. E aí, o que nós temos que ter em mente? Que o Código de Trânsito Brasileiro já estabelece os procedimentos para registro e baixa de veículos, então não caberia à legislação estadual inovar acerca desse ponto. Além disso, temos aqui um vício de iniciativa, porque criação de obrigação a órgão que está vinculado à estrutura do Poder Executivo, como é o caso do Detran, requer iniciativa do governador do estado, e não foi uma lei com iniciativa do governador do estado, mas aqui é só um pequeno detalhe, né? Dentro de várias outras inconstitucionalidades que nós tivemos aqui. Isso aqui é detalhe do detalhe. Outro ponto, desproporcionalidade total dessas previsões e da sanção que estava prevista. E temos que ter em mente que isso aqui vai até contra os princípios da ordem econômica, gente, que estão lá no artigo 170 da Constituição, porque isso desequilibra o contrato de seguro. Porque é claro que a seguradora que pagou o sinistro em virtude da perda total de um veículo, ela vai querer tentar de alguma forma reduzir esse prejuízo. Então, como é que ela pode fazer isso? Eventualmente retirando alguma peça, dando a destinação, vendendo, enfim. E essa sanção prevista era desproporcional, né? Além de tudo isso. Então, nós temos uma lei que padece de várias inconstitucionalidades, digamos assim, ou melhor, que é inconstitucional por vários motivos. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional lei que exige a comunicação de perda total ao Detran local e a destruição de carro objeto de sinistro. Quais são os motivos? Violação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e trânsito. Próximo julgado de hoje
foi inserido também na Constituição Federal. E o destaque ficou da seguinte forma, esse aqui eu só vou ler uma vez, tá? Não vou reler ao final. É constitucional por ser consentânea com a norma geral editada pela União e seu regulamento, a Lei Complementar 206 e o Decreto Regulamentador, e por observar os princípios da administração pública, lei estadual que exigido o devido controle por parte dos órgãos de fiscalização, 1. Prevê o repasse integral de recursos de fundo público de natureza especial para plano de investimento em ações de enfrentamento e mitigação de danos decorrentes da calamidade pública. E 2. Autoriza o Poder Executivo a participar com esses recursos de fundo financeiro de natureza privada criado e mantido por instituição financeira controlada pelo Estado, desde que as finalidades legais sejam preservadas. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui do que se trata. Aqui é a DI 7702 do Estado do Rio Grande do Sul, que visa a declaração da inconstitucionalidade da lei que criou um fundo estadual que objetiva enfrentar e mitigar os danos causados por calamidades públicas. Isso aqui, gente, naquele contexto, né, daquele estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul que tivemos em 2024. E por que essa lei foi questionada? Basicamente porque ela permitia o uso desse dinheiro público em um fundo financeiro de natureza privada. E aí se questionou essa medida. E aí se pergunta, é constitucional essa previsão? Gente, você entendeu que é constitucional sim. Por que é constitucional? Porque há uma compatibilidade com a Lei Complementar 206 de 2024, que estabeleceu diretrizes para o enfrentamento de calamidades públicas e que já previa que os valores postergados da dívida do Estado deveriam ser integralmente aplicados em planos de investimento voltados à mitigação de desastres climáticos. E a lei estadual, ela vincula os recursos desse fundo estadual a esse tipo de investimento. Então não houve desvio de finalidade dos recursos, né? O recurso ele é exclusivamente destinado a ações de mitigação de calamidade pública. Professor, mas tem problema que esses recursos participem de fundo financeiro de natureza privada? Detalhe, tá? No caso aqui, é um fundo que ele é criado e mantido por instituição financeira de natureza privada, né, mas controlada pelo Estado. Então, imagina aqui um banco estadual, por exemplo, tá? Então, é uma instituição financeira controlada pelo Estado, apesar de ser uma pessoa jurídica de direito privado. Tem problema? Tem não. Então, se entendeu que não há inconstitucionalidade aqui, beleza? Então, não vou reler o destaque, como eu disse, porque é um pouco grande, porque acredito que a mensagem já foi passada. Próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 116 de 2003, que trata sobre ISS, e é uma tese de repercussão geral, tema 816 do STF, que ficou da seguinte forma. 1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o item 14.05 da lista anexa da Lei Complementar 116, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, DF e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. Então temos aqui, não é, uma tese com 2 pontos. Primeiro ponto, quais são os serviços do tópico 14.05 da lista anexa da Lei Complementar 116. Nós temos aqui, por exemplo, restauração, recondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, corte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de qualquer objeto. E aí se pergunta, é possível aplicar ISS nesse tipo de situação? Tudo isso aqui que eu falei, tá? Pintura, beneficiamento, lavagem? Claro que é. Então, por exemplo, imagina que meu carro está com um arranhão. Eu levo até uma oficina, realiza a pintura. Vai cobrar ISS sobre esse serviço? Vai, claro. Agora imagina uma situação diferente. Imagina que eu comprei um carro novo.
E aí eu comprei esse carro novo na cor prata. Ele vai ter que ser pintado, né? Na cor prata. Esse serviço de pintura do veículo novo que eu comprei vai incidir ISS sobre esse serviço de pintura? Não, gente, porque aqui nós temos uma etapa intermediária na industrialização, na comercialização de mercadoria. Outro exemplo, costura. Minha camisa rasgou e eu fui até um costureiro. E aí eu pedi para efetuar um reparo, uma costura. Incide ISS? Sim. Mas se eu compro uma camisa, o serviço de costura que é feito lá na empresa, né, que está fabricando essa camisa, vai cobrar ISS? Não, aí nós temos uma etapa da produção. Então é basicamente isso, tá? Se é uma etapa intermediária do processo de industrialização ou de comercialização, aí não vai incidir ISS, beleza? Segundo ponto, trata sobre multa moratória no pagamento do ISS, e aí se estabelece que deve-se observar o teto de 20%. Não é algo superior a isso, é considerado excessivo, e nós temos legislações municipais que impõem multas que são superiores às vezes a 50% ou até 100% do tributo. Então, algo completamente irrazoável. Então, o STF decidiu aqui no mesmo sentido que ele já decide em relação ao ICMS. Nós temos lá na tese de repercussão geral, tema 214, que não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%, aqui se referindo ao ICMS, tá? Do mesmo modo aqui no ISS foi adotado esse patamar de 20% como um patamar razoável, né, digamos assim. Ponto importante, eficácia aqui ex nunc, então dali para frente, tá? Então quem pagou uma multa superior a 20% por atraso no ISS não vai ter como pedir de volta, lamento. Então como é que ficou aqui a tese fixada, tema 816, 1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o item 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. E 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estado, DF e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário. Gente, eu vou ficar por aqui e vou iniciar já a parte 2, beleza? Eu aguardo vocês lá.